Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rielson. Hoje vamos continuar a série de resoluções explicativas, né? De questões de matemática, questões de concurso, para ajudar a galera que esteja se preparando para concursos públicos, principalmente os que forem ser realizados pela banca FGV, de nível médio, né? Peço que, se esteja gostando do conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal, para a gente continuar nessa crescente aí, né? Hoje a questão é de aritmética, mas envolve um pouco um conceito de geometria, né, que é o volume de esferas, que para resolver a questão você precisaria lembrar da fórmula, a questão não deu a fórmula, essa imagem ali foi eu que coloquei. Então, era o único conhecimento de geometria necessário para conseguir resolver a questão, né? Então, envolveria um pouco de decorar. Isso é um pouco polêmico, porque você não pode decorar, você tem que entender. Sim, isso é verdade. Na maioria dos casos, o mais importante é que você entenda o conceito do que apenas decore. Mas decorar, em termos de prova, é importante também para você não ficar tendo que toda hora deduzir ou ir por caminhos mais demorados e mais longos, fazendo com que você perca tempo, só pelo fato de você não ter decorado uma fórmula ou outra. Claro que você não deve focar só em decoreba na matemática, isso é um caminho ruim para se seguir. Mas, na hora da prova, principalmente questões de geometria, adianta tempo você decorar a fórmula, né? E você entender o conceito e praticar exercícios, você naturalmente decora aquilo, pelo fato de estar praticando frequentemente. Enfim, aqui eu botei dois tipos de soluções, a gente já vai detalhar isso melhor. E eu vou fazer uma explicação mais rápida nesse primeiro momento, porque o mais importante é entender a estrutura do raciocínio. E depois, para quem ficou com dúvida nas contas, né? Por que que isso aqui deu assim? Por que que o resultado foi esse? Aí eu vou explicar depois, tá? Então, vamos lá. O raio de uma esfera aumentou um terço de seu valor. Sendo V o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume é menor do que V, está entre V e 4 terços de V, enfim. Ou seja, mais uma questão de você relacionar duas grandezas, né? Estabelecer a razão entre duas grandezas e verificar o que aconteceu, de acordo com a relação que ele pediu. Se aumentou, se diminuiu, como é que ficou. Então, ele não pede o valor numérico do volume, o valor numérico do raio, tá? Ele só quer que você relacione, estabeleça a razão dos dois volumes, o inicial e o final, e diga o que aconteceu escolhendo uma das alternativas. Bom, a solução prática, que é a mais rápida de se fazer, é você, por conta própria, atribuir um valor para o raio, né? Então você pode arbitrar isso, desde que você mantenha a coerência depois do que você fez, e fazer as contas e calcular o quanto que o novo volume mudou em relação ao volume inicial. E você vai fazer isso estabelecendo, né, a razão entre o volume final sobre o volume inicial. Então, aqui na solução prática, onde a gente escolhe um valor arbitrário para o raio inicial eu vou chamar, eu vou falar que vale 3. Isso por uma questão de conveniência nas contas. Por quê? Ele disse que esse raio vai aumentar um terço. Então, um terço de 3 é 1, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então, basta que eu some 1 e o raio vai ficar 4. Vai ficar um número inteiro, um número pequeno, fácil de trabalhar. Então, isso foi por conveniência. Não tem problema, nesses casos, você arbitrar esse valor. Só após isso, você mantém a coerência do que você estabeleceu, tá? Então, aqui, ó, o primeiro passo foi calcular o volume com esse raio 3, volume inicial, tá? E fazendo as contas, eu cheguei ao valor de 36π, ok?
Você substitui aqui a fórmula do volume da esfera, 4πr ao cubo, isso tudo dividido por 3, tá? O π é um número irracional, é uma constante, né? Ele vale aproximadamente 3,14, mas você não tem necessidade de substituir ele, tá? O π é um número, tá? Não é uma incógnita. Você conhece o valor dele. Incógnita é quando você não conhece. Então, eu falei que o raio vale 3, substituo na fórmula, onde tem a incógnita que representa o raio, substituo lá. Operacionando, eu obtive 36π, o meu volume inicial. Ele disse que esse raio aumentou 1/3. Ora, esse raio mais 1/3 desse raio vai dar 4, tá? 3 mais 1/3 de 3 vai dar 3 mais 1, que é 4. Faça a mesma coisa. Substitui esse 4 onde tem R lá na fórmula. Fazendo as contas, eu vou obter 256 dividido por 3, né? 256π dividido por 3. Isso dá aproximadamente 85π. Tá? Isso aqui vai dar um número decimal. Eu arredondei, por isso que eu disse aproximadamente. Esse é o símbolo de aproximadamente. Dá 85π. E agora, para matar a questão, eu faço o que ele pediu. Ele quer saber o quanto o novo volume mudou em relação ao primeiro. Isso você descobre estabelecendo uma razão entre as duas grandezas, entre esses dois volumes. O volume final, que eu chamei de V', e o volume inicial, que é V, né? Então, 85π dividido por 36π vai dar aproximadamente 2,3. Isso equivale a dizer que V' sobre V é aproximadamente 2,3. E o que que isso diz do novo volume em relação ao primeiro? Que, olha, se eu multiplicar os dois lados por V, esse V vai cortar, né? Eu vou ter aqui V que multiplica V', uma coisa sendo dividida por ela mesma, se anulam, e aqui vai ficar 2,3V. Então, o novo volume é aproximadamente 2,3 vezes o volume inicial. E qual é a alternativa que nos confirma que essa conclusão se adequa? É na letra D. Ó, o novo volume, é correto afirmar que o novo volume está entre 2V e 3V. 2 vezes o V ou e 3 vezes o V. E é o que aconteceu. O novo volume, V', está entre 2 e 3V. Ele é 2,3 vezes o volume inicial. Beleza? Então aí você pode marcar a opção D, tá? Bom, essa é a questão, tá? Agora, haveria outro jeito de você resolver isso sem arbitrar um valor para o raio. Você fazer uma solução literal, você trabalhar com as incógnitas mesmo, e você chegaria nessa mesma conclusão, tá bom? Eu escolhi botar as duas aqui porque talvez em outras questões seja mais conveniente você resolver da forma literal. O importante é que você entenda o raciocínio da coisa, a estrutura de pensamento, né? E não somente, é importante também, mas não somente as contas por si só. Para você pegar, né, esse, não me vem outra palavra, arcabouço de soluções, para você saber deduzir e, e, e lidar, saber lidar com diferentes situações, tá? Porque você tem ali, né, o background do conhecimento. Não é simplesmente você decorar, nessa questão aqui eu uso tal fórmula. É algo muito mecânico. É importante que você tenha essa maleabilidade vinda da resolução de exercícios e do entendimento do que você fez, né? Não só das contas, não só dos números por si só. E muitas vezes uma solução, uma manipulação das equações, somente com as incógnitas mesmo, sem atribuir valores incógnitas, às vezes te dá essas sacadas, né?
porque você entendeu o raciocínio da coisa. O raciocínio era comparar os dois volumes, não saber exatamente quanto eles valiam. Aqui eu arbitrei um valor para o raio e consegui descobrir o volume, mas dentro da realidade que eu criei, né? Agora, se eu quisesse ser mais puro, por assim dizer, sem interferir ali ou manipular arbitrariamente os valores, eu faria da forma literal, que é essa daqui, ó. Primeiro, o raio, eu não sei quanto vale, então falei que é R. Então o volume inicial ficaria a própria fórmula, né, do volume da esfera. 4πr ao cubo, tudo isso dividido por 3. Aí ele falou que o raio aumenta 1/3 na segunda situação. Então o meu raio sairia de R para 4R sobre 3. Por quê? Porque R mais 1/3 de R seria um R, né, mais 1/3 de R. Esse 1 eu escrevo numa forma de fração que dê o mesmo denominador desse aqui, para mais uma vez a conveniência de fazer a conta. Agora eu tenho uma soma de frações do mesmo denominador. Eu esqueci de botar um R aqui, né? Finge que é um R. Agora é uma soma de frações com o mesmo denominador, basta que opere os numeradores. 3 mais 1 igual a 4. Então, esse 4/3 vem dessa continha aqui, tá? E, substituindo esse 4/3 de R no lugar do raio, onde tem o R na fórmula, eu vou botar isso aqui tudo. 4/3 de R. Eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. O novo volume é 4 elevado à quarta πr ao cubo dividido por 3 à quarta. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na solução prática. Vou botar o novo volume em razão do volume inicial e descobrir o que o exercício queria. Saber o quanto esse novo volume aumentou ou diminuiu em relação ao inicial. Que no caso ele aumentou e a gente sabe o quanto aumentou, tá? Se você quer entender como fazer essa conta, eu preparei essa parte aqui, ó, esmiuçando. Opa, de onde que eu tirei isso? Aqui. Esmiuçando aquela conta para você entender a parte das operações, né? Caso tenha ficado dúvida. Então, falei, ó, o raio é igual a 4/3 de R. Então, na fórmula, eu substituo a incógnita do raio por esse valor, que também tem uma incógnita, né? E faço as operações. Então, aqui, ó, eu fiz o mais passo a passo possível para você entender como que se chegou nesse valor aqui, tá? Então, você pode dar um pause aqui nessa tela, e revisar até as propriedades de potência, porque eu usei muitas propriedades dessa para desenvolver essa conta. Parece muito grande, mas na verdade isso aqui é até rápido de se fazer, porque isso aqui tem que estar na ponta da língua, né? Ou dos dedos, sei lá, da mente. Propriedades de potência, elas te ajudam bastante. Isso aqui, parece tudo muito complicado, mas na verdade essas propriedades te ajudam a simplificar as coisas, te ajudam a errar menos, porque você vai estar fazendo menos contas, tá? E aqui é o passo a passo da conta da razão dos dois volumes, tá? Essa conta aqui, ó, resumida, tá, eu tirei de novo, tá aqui esmiuçada, beleza? Então, você vai poder pausar, vai analisar, tentar, se for o caso, vai tentar fazer também, depois voltar aqui. E se você tem alguma dúvida nessas contas, né, poxa, esse negócio de corta-corta, de propriedade de potência, de quando que pode cortar, quando que não pode, eu recomendo muito que você busque aulas básicas, essas operações básicas,
Porque isso aí tem que estar afiado, tá? Para você poder se aprofundar em outras coisas e não ficar perdido nisso aí. Beleza?